Não é melhor a gente correr para os pés do Senhor, para os braços do Pai, quando as coisas também estão bem? Entende, gente? E aí eu queria meditar hoje com você sobre medo. Sobre o medo. Por que as pessoas sentem tanto medo? Talvez nesse momento você sinta aí algum tipo de medo. Pessoas sentem medo de perder emprego, perder parentes, de estarem doentes, medos de coisas que talvez nem aconteceram, não aconteceram e nem irão acontecer. Mas a gente já sente medo. Medo do dinheiro acabar, medo da feira acabar e não ter o que comer. Medo, os pais têm medo de não dar uma condição favorável aos seus filhos. Medo. Parece que nós somos movidos, ou as nossas reações, elas são movidas pelo medo. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então hoje eu quero te mostrar como você está livre do medo. Está livre. O medo, ele é um sentimento que ele não provém de Deus. O medo não provém de Deus. Se você sente medo em alguma área da tua vida, você precisa parar agora e se conectar imediatamente com Deus. Conectar os teus pensamentos com Deus e lançar fora toda essa ansiedade. O medo ele causa ansiedade, preocupação. Você precisa lançar fora tudo isso. Não se esquece que a gente estudou bastante há 2 semanas atrás sobre pensamentos. Tudo acontece nos teus pensamentos. E eles se tornam reais porque primeiro aconteceram nos teus pensamentos. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Você pode escolher ser feliz, estar feliz independente da situação, mas começa na mente. E o medo também, ele começa na mente. Pessoas que têm medo de estarem sem dinheiro, mesmo estando com, isso é um sentimento de escassez, mas o medo que ela causa na mente bloqueia ela. Então hoje eu quero trazer essa palavra para você sobre medo, como vencer o medo. Como vencer o medo? O medo, ele é um sentimento que nasce dentro de mim e de você, talvez provocado por reações externas, coisas externas. A gente ouve tanto falar do coronavírus, falar das mortes, falar de tudo isso. E o que é que vai causar em nossas vidas internas, interior? Medo. Se a gente começar a falar de assalto, 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 o que é que vai acontecer? Medo de sair na rua. Então observe que existe algo por trás disso. E a gente precisa tomar cuidado do que a gente está trazendo para dentro de nós. O medo, ele não vem de Deus. Logo, se ele não vem de Deus, isso é claro que é uma arma que o inimigo das nossas vidas usa para nos aprisionar. Pessoas que sentem medo, elas não evoluem na vida. Elas ficam estagnadas, elas ficam paradas na sua situação atual. Pessoas que sentem medo, elas não evoluem na vida, porque o medo é uma barreira que vai estar impedindo, vai estar impedindo, vai estar impedindo dela evoluir. Medo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos começar a eliminar todo o medo das nossas vidas. Todo o medo das nossas vidas. Para e pensa agora, faz uma reflexão aí. O que é que você tem sentido medo agora? O que que você tem sentido medo nesses dias? Medita isso. Oi, Mônica, bom dia. Gleice, bom dia. Inha, bom dia. O que que você tem sentido medo? De que você tem sentido medo? Pare e pensa se isso não está na tua mente.
Você tem dado ênfase na tua mente. A situação é da seguinte forma. Às vezes é algo externo que causa medo e aí a gente internaliza alguma situação externa. Ou às vezes é algo interno que eu torno real. Por exemplo, eu não estou dizendo que a situação externa do coronavírus não é real. Ele é real, é preocupante. Precisamos tomar os devidos cuidados, isso é fato. Mas eu não posso deixar essa situação externa entrar dentro da minha vida, dentro da minha mente, e me causar medo, me causar pânico. Não pode acontecer. Isso é qualquer fato externo. E o segundo ponto interno é, por exemplo, como eu ensino sobre finanças, eu falo muito sobre isso, às vezes eu estou com o dinheiro e eu tenho medo que o dinheiro acabe. É uma situação interna e eu estou tornando real. Porque no momento em que eu tenho medo que o dinheiro acabe, a minha vida ela já está destruída. Porque eu vou deixar de viver devido ao medo de o dinheiro acabar. Isso é um bloqueio de escassez. E ele é causado pelo medo. Então, que você possa refletir sobre isso. Deus não nos chamou para ter medo. Você precisa ser livre e o oposto ao medo é a coragem. O oposto ao medo é a coragem. E eu vou te mostrar hoje três caminhos que você precisa trilhar para combater qualquer medo. E eu reforço, eu repito para você nessa manhã, se você sentir medo de algo, procure eliminar esse medo da sua vida, que ele está te atrapalhando em uma das áreas da tua vida. Ele pode estar te atrapalhando nos teus relacionamentos, ele pode estar te atrapalhando nas tuas finanças, ele pode estar te atrapalhando na tua comunhão com Deus. O medo, ele atrapalha aquela área da tua vida. Então pare, pensa, faz essa reflexão hoje, toma isso como uma tarefa de casa. Faz isso. Quais os medos, quais os temores que você está tendo nesse momento, nesse tempo? E procura eliminá-lo. Exemplo parecido com medo é a questão da falta de paz, da perturbação. Imagina que a paz não é ausência de guerra ali quando está tudo bem. Mas a paz real de Deus é aquela paz que pode estar destruindo o mundo, mas nós estamos em paz. A paz é a confiança, é a convicção de que nós cremos em Deus. Então o medo é da mesma forma. Eu preciso combater o medo com confiança. Tá vindo o medo de que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Confia em Deus. Confia em Deus, confia em Deus. Mas essa confiança, ela precisa ter uma ação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ok, gente? Mas vamos para a Bíblia, afinal nós estamos em uma devocional. Nós estamos em uma devocional. Não se esquece, louvor, oração e a palavra. Louvor, oração e a palavra. Por isso que eu sempre começo as devocionais com um hino tocando aqui ao fundo. Para que esse louvor ele possa começar a encher a minha alma de alegria. Para que nesse momento eu já comece a me conectar com Deus. E certo que eu comece a fazer isso antes de sentar aqui com vocês. Antes de sentar aqui com vocês. Hoje eu já acordei mais cedo, já meditei na palavra, já li um pouco um livro. Já me exercitei um pouco. Isso eu estou levando a minha alma a estar conectado com Deus. Louvor. Aí a gente medita na palavra e a gente ora na nossa devocional. Observe que nós fazemos essas três coisas todos os dias. Louvor, oração e palavra. Para quem chega cedo percebe que a gente sempre tem um louvor. Mas vamos meditar em João. 1 João, capítulo 4, versículo 18. E aí você vai entender um pouco mais
sobre o medo, como vencer o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: no amor não existe medo. No amor não existe medo. E quem é o amor? O maior amor é Cristo. O maior amor é Cristo. Mas a gente pode ir além. Um pai e um filho, uma mãe e um filho, ou os pais e os filhos. Se um filho sente medo dos pais, é porque ele não se sente amado. Se os filhos sentem medo do pai, dos pais, é porque os filhos não se sentem amados. Ou porque os pais não estão sabendo passar o seu amor. Outro, vamos além. Se a esposa, a gente sabe que existe muito a questão da violência doméstica, onde maridos, normalmente eles oprimem as esposas. Existe o oposto, mas é menor. É medo. Então, no amor não existe medo. E observe que a Bíblia, gente, ela é completa. A Bíblia tem tudo que eu e você a gente precisa. No amor não existe medo. Seu perfeito amor nos afasta todo o medo. Seu perfeito amor. O amor de quem? O amor de Deus. Seu perfeito amor, o amor de Deus, afasta de mim e de você todo o medo, gente. Veja que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma forma inexplicável. Deus está dizendo assim, ó, Deus amou você, você que está me assistindo aqui, a mim. Deus amou a humanidade de uma forma inexplicável, que deu seu único filho para morrer por ela. Isso é amor. Então, no seu perfeito amor, é um amor que ele não tem variação. É um amor que, independente se nós estamos certos ou se nós estamos errados, o amor de Deus ele está presente. Nos afasta todo o medo. Então, por que eu vou andar com medo? Interessante que ano passado, quando eu fui assaltado, eu tinha uma confiança assim absurda em Deus. E no momento que eu fui assaltado, no exato momento eu estava dizendo: eu não tenho medo. Quando eu fechei a boca e disse: eu não tenho medo, já vi a arma aqui do meu lado. 5 pessoas, 5 rapazes. Me assaltaram, levaram o carro, toda uma situação. Mas foi no momento que eu fechei a boca e disse: eu não tenho medo. Aí a arma aqui, ó. Isso é para que o diabo, ele quer nos aprisionar dentro do medo. E eu passei semanas ali, ó, semanas cativo daquele sentimento terrível. Eu comecei a ter medo de sair de dia de casa. Eu comecei a ter, sabe, se eu pudesse eu ficava em casa trancado. Porque a situação externa me causou um grande pânico, um grande medo. O risco existe? Existe. Mas não é porque o risco existe que eu vou andar com medo. Ok, gente? Então, o amor de Deus, ele invade novamente. E observe que o medo, ele trava. Lembra que eu disse isso? O medo, ele trava você em alguma área. Nesse caso específico, nós estamos fazendo uma obra voluntária para uma família. Construção de uma casa. E a gente concluiu essa obra, mas durante praticamente toda a obra eu vivi com medo. E eu conversando com minha esposa, a gente dizia: o diabo ele quer parar a gente, o diabo ele quer parar, o diabo ele quer parar, mas ele não vai parar. E nós trabalhamos ali, acho que 2 meses construindo aquela casa. 2 meses. Quer ver qual é a história? Aqui no meu Instagram, no Story, tem lá social, nos destaques, social. Clica lá em social que você vai ver. Isso foi ano passado. Mas o amor perfeito de Deus afasta todo medo. E aí você continua progredindo. Se estamos com medo, veja, é porque tememos o seu castigo. E isso nos mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Aqui entra um ponto
que muitas vezes é o seguinte: a gente tem medo de Deus. Nós temos medo de Deus, mas por que nós temos medo de Deus? Ah, tem medo de Deus nos punir porque nós somos pecadores, porque nós erramos, cometemos pecados. Temos medo de Deus nos punir porque Ele é um carrasco. Quem te diz que Deus é um carrasco? Onde é que está na Bíblia que Deus é um carrasco? Pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouco que Deus é Pai. Deus é Pai. Todos os nossos pecados já foram perdoados, todos. Todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu vou cometer hoje, que eu vou cometer amanhã, que eu vou cometer daqui a um mês, todos eles já foram pagos. Mas o efeito desse amor, ele só está inundando a vida de quem realmente entregou a sua vida a Ele. Tá, gente? Eu preciso dizer isso. Se você ainda não entregou a tua vida completamente a Deus, esse efeito de afastar o medo, ele não vai ter impacto na tua vida porque você não está confiando inteiramente em Deus. Então, o afastar o medo, ele precisa ter essa confiança única e exclusiva em Deus. Essa é a chave. Essa é a chave. Ok, gente? Mas observe, confiança, os 3 C que eu vou te passar. Confiança, coragem e consistência. Confiança, coragem e consistência. Você precisa colocar em prática isso na tua vida todos os dias. Confiança é ter fé. Coragem é ação. E consistência é decisão. Fé para acreditar, ação para sair do lugar, ir além do medo. Se o medo te diz que é para ir até aqui, você precisa agir e passar sobre isso. E aí você segue. E a consistência, a decisão de acreditar todos os dias, independente da situação. Se a situação está difícil, você decide. Você toma a decisão, você está decidindo continuar todos os dias acreditando. Porque todos os dias vai ter a situação ruim nas nossas vidas. Não existe essa pessoa que durante o dia não existe uma situação ruim de desconforto. Não existe. Mateus 6 fala isso. Basta cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Nós começamos o dia agora, nós não sabemos o que vai acontecer. Talvez você já tenha acordado com algo ruim no teu dia, alguma situação ruim. Entenda que isso faz parte da nossa vida, do dia a dia de qualquer pessoa. Mas eu preciso tomar uma decisão todos os dias de seguir firme. Confiança, coragem e consistência. Ok, gente? Confiança, coragem e consistência. Fé, ação e decisão. Anota isso se você desejar. Mas vamos ver Romanos 8,15. Diz o seguinte: pois vocês não receberam o espírito que os torne escravos medrosos e servis. Veja, você não recebeu o espírito de medo, um espírito de covardia. Você que eu digo aqui é aquela pessoa que já recebeu Jesus como seu Salvador. Aquela pessoa que reconhece que tudo provém de Deus. E a Bíblia diz que no momento que nós reconhecemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de mim. Eu tenho o Espírito habitando dentro de mim. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você se você já entregou a sua vida a Ele. Se você já confessou com a boca, dizendo, eu recebo Jesus como Salvador da minha vida. E se você crê no seu coração, é isso que a Bíblia diz. Aí você passa agora a receber um espírito de ousadia, de coragem, de disposição para acreditar, para crer. Não foi um espírito de escravos, medrosos, ok? Mas um espírito que os adota como verdadeiros filhos de Deus.
pelos quais chamamos Abba, Pai. Lembra que eu falei lá atrás que Deus não é um carrasco, gente? Deus é um Pai. Às vezes a gente vê muito no Velho Testamento passagens onde Deus está ali como juiz, porque Ele é o juiz das nossas vidas. Só que no Novo Testamento nós vemos que Jesus ele vem como filho para nos revelar o Pai. Desculpa, gente. Jesus ele veio como filho para nos revelar o Pai. O Pai está aqui. A lei veio no Velho Testamento para nos revelar o julgamento, o juízo, o juiz que era Deus. Mas Cristo veio como filho para nos revelar o Pai. Então para de achar que Deus é um carrasco, que tudo que você fizer de errado Deus vai te condenar, porque não existe mal em Deus. Deus não pode fazer o mal porque Ele é bom, Ele é puro na sua essência. Então Ele não pode causar mal em nossas vidas porque Ele é bom e esse não é o desejo dEle. Se coisas ruins acontecem em nossas vidas, muitas vezes são por causa das nossas decisões ruins. E aí nós queremos jogar a culpa em Deus. Se nós estamos com medo de algo, é porque nós deixamos a nossa mente vazia. E quando nós deixamos a nossa mente vazia, pensamentos ruins tomam conta dela. E aí perturbam o nosso coração. Mas você precisa tomar o controle da tua vida hoje. E para que as tuas ações estejam sob controle, você precisa ter o controle da sua mente. E deixa eu te dizer algo. Você não toma decisões conscientes. Talvez pessoas que estão aqui nessa live não vieram para a live de forma consciente. Como assim, Wellington? É porque, a gente entra no automático. Entra no automático. E sempre que você fizer algo no automático, você não está tomando a decisão consciente. Isso nos impede de termos o controle da nossa vida. 40% das decisões que você vai tomar hoje, você não vai tomar. Essas 40%, de 100% das decisões, 40%, elas são reflexo do inconsciente. Você já faz no automático. Você talvez acorde, tome café primeiro, escove os dentes primeiro, mas é um hábito. E o problema disso é porque você não está no controle da sua vida. Aqui, você não está no controle da sua vida. Mas entenda, um espírito de coragem que agora nos clama, nos revela que somos filhos de Deus. E através disso nós dizemos, Paizinho querido, Abba Pai. E essa comunhão com Deus, esse amor, esse relacionamento de pai e filha, para você que é mulher, entenda, você é filha de Deus. Quantas mulheres hoje já adultas na sua vida adulta têm problema de relacionamento porque não tiveram um bom relacionamento com seus pais? Inúmeras. Aí entram em casamentos que não têm um bom relacionamento com seu esposo por causa desse reflexo muitas vezes com os pais. Eu tenho exemplo disso dentro da minha casa. Da minha esposa lá quando a gente se conheceu. Mas é preciso quebrar todas essas coisas em nossas vidas. O medo, ele nos aprisiona. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre isso. O medo nos impede de progredir, nos impede de conquistar, nos impede de realizar todos os nossos sonhos. Ok, gente? A Bíblia ela tem vários versículos sobre medo e sobre coragem. Eu vou ler só mais um sobre medo para você entender. E depois eu vou ler outros versículos sobre coragem. Porque você precisa ter coragem. Ter coragem. Ok? Salmos 23, muito conhecido, versículo 4.
O salmista Davi diz o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Aí eu te pergunto, qual a tua situação hoje? Que você está sentindo medo? Qual é? Anota no papel, eu estou com medo disso. Eu estou com medo disso. Na frente dessa sua anotação, você vai começar a anotar o que eu vou te dizer agora. Deuteronômio 31, 6 diz assim: sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles nem fiquem apavorados, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, e ele não os deixará nem os abandonará. Seja forte e tenha coragem. Qual o medo que você tem hoje? Anota no papel. Eu estou com esse medo. Se for vários, anota todos os seus medos. Anota e na frente começa a colocar agora: eu preciso ser forte. Eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Deus não vai me abandonar. Ele não vai me abandonar. Eu sou forte e corajoso. Faça isso. Tá com medo de perder emprego? Tá com medo de dinheiro acabar? Tá com medo de não dar a melhor educação para os teus filhos? Tá com medo de não ser um bom esposo, boa esposa? Tá com medo de quê? Tá com medo do coronavírus? Tá com medo de quê? Mas vamos em frente. Josué 1:9 diz o seguinte: Josué 1:9. Digo e repito, seja forte e corajoso. Olha, digo e repito, Deus dizendo para Josué agora de novo. Ele está dizendo para você de novo, digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo. Não fiquem com medo. O medo ele causa esse desânimo. Olha, deixa eu te dizer, essa semana eu estava no nível de desânimo tão grande, sabe? Bateu aquela tristeza geral. E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar nos meus pensamentos. A gente já estudou sobre isso, pensar nos nossos pensamentos. E eu comecei a pensar, mas por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou para baixo? Aí os ombros já começam aquele peso. Você não tem energia para nada. E aí eu entendi, poxa, eu estou com medo do curso que eu vou lançar. Para quem acompanha sabe que eu estou lançando um curso. Eu estou com medo das reações, eu estou com medo se vai dar certo. Ou seja, eu estava antecipando algo na minha vida e isso estava me causando medo. E o medo me trouxe desânimo. E o desânimo me trouxe uma falta de energia. Porque pensamentos negativos, gente, eles consomem a tua energia de forma absurda. E aí foi quando eu chamei a minha esposa, filha, me dá um abraço que eu estou precisando. E aquele abraço renovou, sabe? A minha alma. Mas o medo, ele causa um desânimo. Mas Deus te diz, seja forte e corajoso. Lembre-se bem, o Senhor, seu Deus, estará com você onde você estiver. Onde você estiver. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Gente, é um assunto que a gente pudesse passar o dia falando sobre, pela necessidade. E eu queria, enquanto eu vou ler aqui Filipenses 4:13, eu quero que você coloque aí nos comentários o teu sentimento hoje, de que você tem medo hoje, para a gente orar sobre eles. Nós vamos orar sobre esses sentimentos de medo que tem aprisionado as nossas vidas, a sua vida. Então deixa para mim aqui nos comentários o que tem te causado medo. Nós vamos orar para que esses sentimentos sejam repreendidos. Filipenses 4:13 diz o seguinte:
Não se aflijam, não se aflijam com nada. Com nada, nada, nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Ok, gente? Deixa eu fazer uma anotação aqui que é importante. Não se aflijam com nada. Medo das dívidas. Medo de não ter o que comer, medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Medo está te impedindo de avançar. Não se aflijam com nada. Que essa mensagem ela possa estar indo diretamente ao teu coração, no mais profundo da tua vida, lá onde bate aquela sensação de aprisionamento. Você precisa ter coragem, encontrar coragem em Deus para sair dessa situação de medo. Fé, tenha fé que Deus ele está com você. Agora a ação, a coragem, é a ação. É o que você precisa fazer. Você precisa encontrar o que está alimentando o medo dentro de você. O medo, gente, ele é um monstro que você alimenta, você alimenta, você alimenta. Se são as notícias dos jornais, para de assistir jornal, para de ler matérias sobre coronavírus, você vai ver que esse medo ele vai se acalmar. Mas quanto mais você alimentar, mais esse monstro vai crescendo dentro de você, você vai ficar sufocado, sufocada. Ação é a coragem. A coragem, a coragem. E entenda, a ação, essa coragem não é quando o medo acabar, não. É agora. É agora, é agora. Você tem que agir agora. E aí você entra na consistência, sempre, sempre, constante, constante, constante. É uma decisão. É uma decisão. Mônica colocou: Pai do Senhor, irmão, meu medo é porque tenho um filho que trabalha viajando por este mundo e ele anda muito de avião e este é meu medo. Amém, Mônica, vamos orar. Mas deixa eu te dizer, se você colocar sempre os teus filhos nas tuas orações, sempre, entrega o caminho dele a Deus, sempre. Deus ele vai cuidar. Agora você precisa ter paz em relação a isso. Você precisa ter paz em relação ao teu filho estar viajando. É o trabalho dele. Ok? Mas você precisa entregar. É porque você não está entregando. Lembra? O primeiro pilar é a confiança, é a fé. O primeiro pilar para você eliminar qualquer medo é a confiança. É o que a gente lê em Filipenses. Entrega diante de Deus e confia, fé. Aí vai existir uma paz. Quando nós confiamos, entregamos, existe uma paz no nosso coração. Aí, segundo passo é a coragem, a ação. É você seguir. É você começar a analisar os seus pensamentos para saber se ainda está com medo. Se tiver, ora novamente, entrega novamente até encontrar a paz. E aí você vai viver dia após dia de forma consistente, confiando de que Deus está cuidando do seu filho. Entendeu, Mônica? Mas vamos ler um último versículo para a gente finalizar, até por causa da hora. Eu quero ler com você Salmos 27. Salmos 27, 14. Gente, se tiver mais algum ponto, podem colocar, tá? Podem colocar aí nos comentários. Qual o medo que você tem hoje? Qual o medo que hoje atormenta a tua vida? Que tira a tua paz. Salmos 27, 14 diz o seguinte: espere pela ação do Senhor, seja valente, veja, valente é coragem, seja valente e encha o seu coração de coragem, espere com confiança no Senhor. Fechou. A gente fecha
essa meditação com esse versículo, gente. Ó, o primeiro pilar para você eliminar qualquer medo é a confiança, a fé em Deus, é o primeiro pilar. Se você não tiver confiança em Deus, você não vai eliminar o medo. Então, aquilo que você estiver sentindo de medo hoje, entrega nas mãos de Deus. Fé, confiança, primeiro pilar, para quem está anotando. Segundo pilar é a coragem, é o que fala esse versículo. Ó, espera pela ação do Senhor, confiança. Seja valente e enche o seu coração de coragem. Coragem, confiança, coragem. Coragem é ação. E terceiro, espere com confiança no Senhor. É a consistência, é esperar, consistência, consistência, consistência. Ao longo dessa jornada, o medo ele vai querer crescer e você ora de novo, você entrega de novo a Deus. Em outro momento, aquelas situações externas vão fazer com que o medo ele tome conta de você e você, ó. Mas o exercício diário tem que estar aqui na mente. Conhecer os teus sentimentos, as tuas emoções. Conhecer. Estou lendo esse livro aqui e recomendo para quem gosta de ler. Para quem não gosta também. Esse livro vai transformar a tua vida em relação à tua mente. Vícios, medo, relacionamentos, comunhão com Deus, com família, com filhos. Tudo esse livro trata. Campo de batalha da mente. Porque tudo está aqui. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Renovai o vosso entendimento, ou seja, a vossa mente. Transformai-vos pela renovação. Se você não busca conhecimentos novos, se você não busca entender os teus pensamentos, os teus sentimentos, você não está renovando a sua mente. E aí todos os dias você cai na mesma cilada. Todos os dias você cai na mesma cilada. Qual o sentimento que está te causando medo? É quando você vê alguma coisa, quando você escuta algo, ou quando você internamente pensa algo? Anota isso. Só existem duas formas de entrar algo na tua mente. Duas. A primeira é através do que você vê. A segunda é através do que você ouve. É as únicas formas de entrar algo na tua mente, descer para o teu coração e te causar medo. Da mesma forma, o contrário. Há duas formas de entrar algo na tua mente de coragem. É o que você vê e o que você ouve. Esses versículos que eu li para você sobre coragem é para que você tenha esse alimento de coragem da parte de Deus. Seja forte e confia no Senhor. Ele não vai te deixar só. Espere pela ação do Senhor, seja valente, encha o seu coração de coragem, espera com confiança no Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É audição e visão, audição e visão. Cuida desses canais de entrada na tua vida. O que pessoas estão te falando para te deixar para baixo, para te causar desconforto, são prisões da alma. E aí, para finalizar a mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Você é livre, porque Deus te fez livre. Jesus ele conquistou a nossa liberdade na cruz. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos das nossas mentes, dos desejos do nosso próprio corpo. Isso é o que controlava as nossas vidas e talvez seja o que controle a tua vida ainda. Você fazer aquilo que o teu corpo deseja. Só que entenda, quanto mais a gente fizer coisas que o nosso corpo deseja, menos a nossa alma vai passar o governo para o Espírito. E o que tem que governar na nossa vida é o Espírito Santo. E quando nós entregamos o governo da nossa vida ao Espírito Santo, aquele versículo, o primeiro versículo que a gente leu, o amor perfeito de Deus, ele afasta todo o medo. É a única forma de você andar sem medo. É você entregar verdadeiramente a tua vida a Ele. Porque o mundo ele é movido pelo medo. Entenda, o mundo é movido pelo medo. As mídias, os governos, as campanhas, tudo é pelo medo. Tudo é pelo medo.
Campanhas presidenciais, observe. Cada partido ele joga um gatilho de medo. Medo, escassez. Para capturar as pessoas votam pelo medo. Ah, eu vou votar em fulano porque se eu não votar em fulano a situação vai ser horrível. Então, Cicrano ganha. Pelo medo. Mas você é livre. E livre de todo o medo. Tenha coragem. Encontre a coragem em Deus. Confiança, coragem e consistência. Fé, ação e decisão. A decisão é sua de viver sem medo. A condição hoje pode ser de medo, mas a decisão de continuar nela é sua. Amém, gente? Vamos orar? Essa é a mensagem de hoje. Espero que, de verdade, Deus tenha tocado ao seu coração. Tá? Se precisar falar sobre algo, me chama no direct. Me chama no direct e a gente conversa. Ou no WhatsApp, quem tiver meu contato. A Mônica falou, meu medo de dinheiro acabar e não conseguir me manter em pé com fé. Medo, Mônica, isso é um bloqueio de escassez. A gente tratou isso na mentoria, escassez. Você precisa achar o ponto na tua vida que te causou esse medo. Foi alguma coisa no passado que te causou esse medo. Volta nas tuas lembranças, gasta tempo para tentar entender a primeira vez que você sentiu isso, de forma forte, onde foi exposta talvez. Aí você vai lá e ressignifica. Você vai criar uma outra lembrança. Ok, gente? Eu tinha um bloqueio de escassez muito grande. Como eu oprimia a minha esposa, a minha filha dentro de casa por causa do dinheiro. Às vezes com dinheiro, mas eu agia como se não tivesse. Bloqueio de escassez. Isso causa um medo de falta, de não ter. Eu acordava pensando, meu Deus, e amanhã não vai ter isso, amanhã não vai ter aquilo. É um medo. E como isso atrapalhou meu relacionamento durante anos. Minha esposa está aqui, ela está vendo. Como é ruim viver com medo, gente. Principalmente com medo do dinheiro acabar. Mas a gente precisa entender que é algo na nossa mente que nos causa medo. Vai lá, Mônica, vai lá no teu passado e tenta encontrar a situação que te causou essa sensação a primeira vez. Hoje é só um reflexo, mas foi algo que aconteceu atrás. Quando você encontrar essa situação que pela primeira vez você se viu com medo do dinheiro acabar, aí você cria uma outra memória e diz, a partir de hoje, eu não tenho medo do dinheiro acabar. Você precisa dizer isso com confiança. Eu não tenho medo do dinheiro acabar. Interessante que a Mônica ela colocou, ela foi corajosa, porque é a verdade de muita gente. Sabe por que as pessoas correm tanto atrás de trabalho? É porque elas têm medo que o dinheiro acabe. No momento que você conseguir ressignificar isso na tua vida, você vai entender que o dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada. E não vai faltar o que você precisa. Amém, gente? Vamos orar. Chegaram algumas pessoas novas hoje. Quem está aqui de novo? Gleice, Alcenir. Já vem, né? Então sejam bem-vindas. Mônica também. Amanhã, 7h02, estamos aqui ao vivo. De segunda a sexta, todos os dias. Segunda a sexta, todos os dias, trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações para a gente meditar e refletir. Louvor, oração e palavra. Quer ter uma vida de paz, uma vida frutífera? Louvor, oração e palavra. Só que agora é muito fácil porque eu estou aqui, a gente está junto, é um momento de comunhão. É louvável, eu sei que você está bem nesse momento. Mas ao longo do dia vai ter situações que vão tentar quebrar essa sua comunhão com Deus. Louvor, oração e palavra. É a mesma chave sempre, 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 sempre. Independente da situação. Meu casamento acabou por causa dessa escassez. Meu marido nem fazia mercado porque falava que o dinheiro ia acabar e a escassez me afastou dele. Pronto, vai voltando, vai voltando. Talvez aí seja só um reflexo, vai voltando.
E aí você cria um outro ressignificado na tua vida. Tá bom, gente? Ó, minha mãe colocou, eu vi isso essa semana pela terceira vez já. Amém, graças a Deus. Mas com essa live vai me ajudar muito. Amém, Mônica. A gente conversa sobre isso, tá? Me lembra que a gente conversa sobre isso. Gente, vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma manhã, por mais uma devocional abençoada na tua presença. Te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que aqui chegaram e por aqui passaram também. Que em nome de Jesus, todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Que nesse momento, em lugar do medo, seja colocado coragem, disposição, consistência para que possam continuar firmes e, acima de tudo, a fé para entregar nas tuas mãos. Que o nosso dia seja um dia de paz, um dia abençoado e um dia de prosperidade. E tudo que você colocar as tuas mãos venha prosperar e venha ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que nessa manhã, esse alimento dessa devocional renove as tuas forças, renove o teu ânimo e a tua coragem. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa te dar um dia de paz. Viviane, tem print, Viviane? Vamos fazer o print? A gente sempre tira esse print. Quem puder, tira um print, compartilha no seu story, no Instagram, no WhatsApp, não sei, nas suas redes sociais. Diz assim, ó, convida mais um, vamos lá. Convida os teus amigos, desafia eles a estarem aqui. Muitas vezes as pessoas não vêm com medo de serem confrontadas pela palavra. Mas o confronto da palavra é justamente eu pular por cima do medo e criar coragem ainda que o medo esteja dentro de mim. Tá bom? Vamos tirar o print, sorriso. Aê! Print, é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Nos vemos amanhã. Amém, assim seja, amém. Ó, minha mãe colocou, você está lindo hoje. Ô, manhinha. Obrigado pelo seu amor, manhã. Obrigado. Te amo, véia. Beijo, gente. Nos vemos amanhã, 7h02, em nome de Jesus.